O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nós iniciamos então um novo mês de novembro. Como disse, repito mais uma vez, no início da nossa celebração, o mês de novembro também é um mês temático para nós. E nós iremos refletir sobre a dimensão do dízimo, a importância do dízimo para a igreja e também para a comunidade e também a sociedade. E assim então, como nós podemos hoje acolher, e nós podemos perceber que para poder, de fato, conseguir compreender a dimensão do dízimo, é preciso, primeiramente, um ingrediente fundamental para todos nós enquanto seres humanos: a palavra fé. A fé que move montanhas é a mesma fé que nos leva a poder então olhar que nós recebemos tantas bênçãos e graças de Deus, e por que não compartilhar ou devolver aquilo que Deus também nos concede? Então, nós vamos crescendo gradativamente, compreendendo essa dimensão, para que nós possamos então não fazer uma paga, mas uma devolução daquilo que Deus nos dá com alegria, com largueza a cada um de nós. E assim também nós vamos perceber que o dízimo tem a dimensão, que ajuda as pessoas, caritativa, tem a dimensão onde também nós custeamos tudo aquilo, os folhetinhos, tudo aquilo utilizado nas nossas missas, celebrações, tem o custo também do dízimo. E também tem a dimensão missionária, porque também nós imprimimos, fazemos todos os materiais necessários para poder evangelizar, para poder dar continuidade, a essa missão que, como nós refletimos no mês de outubro, todos nós somos chamados. Então, meus queridos amados irmãos, é uma possibilidade de podermos então crescer nessa dimensão também de nossa vida.
Mas hoje nós então nos reunimos para poder celebrar então, fazermos memória dos fiéis defuntos. Por quê? Uma sociedade em que nós vivemos, né, a palavra morte, quando se fala em morte, logo as pessoas entram em pânico, né? Por quê? É algo que não é compreendido e não tem-se, né, o desejo de poder levar a compreensão às pessoas. Pelo contrário, a morte é cada vez mais ocultada do nosso meio. Por quê? Nós ouvimos falar de tantas coisas para a vida, a academia, a estética, roupa, beleza, maquiagem, enfim, tantas coisas. Mas quando se fala de morte, logo é excluído. Mas o porquê disso? Ora, por que o medo da morte? Porque não se compreende a morte. Porque não se entende o que é a morte. Porque para nós, meus queridos amados irmãos, como disse que o dízimo também é necessária a palavra fé, para nós e também, enquanto seres humanos, né, a palavra fé nos leva a poder compreender também que a morte não é um fim para nós, que cremos em Cristo, mas pelo contrário, é um nascimento para uma vida nova, a vida em Deus. E é claro que isso, né, não tira de nós aquilo que nós sentimos quando nós perdemos um ente querido, alguém conhecido, né? A saudade fica, porque nós queremos estar sempre próximo de pessoas boas, pessoas que nós então amamos, nós queremos estar sempre próximos a elas. Então a gente sente saudade, mas essa saudade a gente vai trabalhando ela e vai preenchendo, entendendo que esse nosso irmão está vivo, né? Mas agora diante de Deus. E que aquilo que nos separa nesse momento é somente, né, essa distância que nós estamos vivendo nessa vida física e dessa vida em Deus, que todos nós um dia queremos caminhar, né, para poder estarmos juntos um dia no céu. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós temos a oportunidade de hoje então rezar pelos nossos irmãos falecidos, pedir, né, por eles. Por quê? Nós sabemos que muitas pessoas, né, e olhando para a nossa caminhada de fé, nós vamos perceber o quanto nós somos falhos e que sem a graça de Deus, a misericórdia de Deus, nós não conseguimos chegar à santidade, que nós celebramos ontem, né? Todos os santos e santos de Deus, quem são? São aqueles que já desceram do céu pronto e acabado? Não, são pessoas comuns entre nós que alcançaram, né, a santidade, lutando contra o pecado, desbravando ali, né, a cada dia de sua vida, vencer aquele adversário que nos impede de poder alcançarmos e sermos santos. Mas é possível sim, e aquilo que nos falta, a misericórdia de Deus então completa em cada um de nós. Então, pessoas que passaram entre nós, que com certeza, né, falta algo, nós queremos rezar pedindo, né, a Deus que possa acolher, tenha misericórdia desse nosso irmão, dessa nossa irmã, e acolha eles também no festim da eternidade. Porque como nós então ouvimos, nós somos uma igreja, né, chamada igreja militante, que caminha rumo ao céu. Nós temos a igreja triunfante. Quem são, né, e que pertencem a essa igreja? Aqueles que já alcançaram a glória e já estão diante de Deus. E nós temos também aqueles que nós conhecemos como igreja padecente, ou seja, aqueles que estão ainda caminhando para poder entrar no céu, que são aqueles que estão no purgatório, né? Então, é nessas três dimensões que hoje se unem em oração para podermos então somar e fazer aquilo que está entre nós em cada celebração, em cada Eucaristia que nós participamos. Essa comunhão entre nós, essa união entre nós está, né? Então, a cada momento que nós temos a oportunidade de poder celebrar a Eucaristia, é uma oportunidade de podermos estar unindo a esses nossos irmãos. Seja aqueles que já estão lá no céu, sejam aqueles que estão, né, lá no purgatório, buscando também entrar no festim da eternidade, e a nós, enquanto igreja militante, que caminhamos rumo a Jerusalém Celeste. Então, olha só a dimensão dessa belíssima e riquíssima, né, oportunidade que nós temos hoje de poder fazer memória. Não é somente, né, chorar, né, pelas pessoas que partiram. Torna a repetir, saudade temos, sim, mas a alegria de poder saber que eles estão numa vida melhor do que nós. E como nós temos certeza disso? Ora, as leituras de hoje nos ajudam e nos enriquecem para que nós possamos compreender e entender que o fim último de cada um de nós é a vida em Deus. Então, a primeira leitura de hoje é extraída do livro de Jó. Olha só, o livro de Jó, então, é um livro bem antigo, né, já do Antigo Testamento, e que é um dos primeiros, né, pinceladas onde nós ouvimos falar, alguém mencionar a questão da ressurreição, da vida em Deus.
Olhando para a nossa realidade, nós enquanto seres humanos, né, seres finitos, por quê? Uma certeza que nós temos na vida é o quê? Que todos nós que nascemos, um dia nós iremos morrer. Então todos nós iremos passar pela morte. Não há como fugir, até mesmo o Filho de Deus se encarnando entre nós, assumindo a sua condição humana, ele também, né, sabia que iria morrer um dia. Então todos nós, e a morte iguala, não importa se a pessoa é rica, é pobre, é lá de outro país, todos nós vamos passar pela morte. Então, olhando a nossa realidade, a nossa condição humana, né, que é limitada, nós então poderíamos nos questionar, né, nos nossos momentos de reflexão, mas poxa vida, o porquê que então nós nascemos e nós vamos morrer? Mas o porquê da morte? O porquê da vida então? Então muitas pessoas entram em depressão, ou melhor dizendo, vivem sem as respostas e não buscam essa resposta para si. Então é claro que são situações que é difícil a gente compreender, mas quando nós então, mais uma vez, digo e repito, nós temos fé, nós vamos compreender a dimensão da vida, vamos compreender a dimensão da morte, porque sem isso não conseguimos. Porque não basta os filósofos, né? E vários tentaram então ali esclarecer a questão da morte, entender a questão da morte e não conseguem. Então é somente através da fé que nós vamos compreender a nossa vida, que nós enquanto então seres humanos, que Deus criou cada um de nós, Deus não criou para nós vivermos a eternidade, não, Deus, Ele quer nós juntos a eles, e para isso nós vamos passar aqui por essa terra, e um dia nós vamos então partir, para voltarmos à vida em Deus, porque a vontade dEle é que nós estejamos sempre ao seu lado. E Jó, ele então na primeira leitura, é aquele que passou por tanta dificuldade, dor, sofrimento, mas que era uma pessoa de bem. Mas devido então à tentação de Satanás, né, que disse, olha, Deus disse para ele, olha só meu servo Jó, homem bom, né, homem que faz isso, tudo aquilo, ele paga o dízimo, ele é bondoso para com as pessoas, ele cuida da sua família. Aí Satanás, e ele fez o papel dele, né, ele disse, mas também o Senhor dá tudo para ele, né, ele não tem como ele ser diferente. Aí Satanás vai dizer o seguinte, olha, então faça o seguinte, já que ele é bom mesmo, então deixa eu tirar tudo dele e vamos ver se ele continua bonzinho ainda, né? E é claro que tudo isso para mostrar para nós tem outro, né, sentido esse livro do Jó, né? Que é mostrar de que não é porque a pessoa faz as coisas certas que Deus retribui, paga, né, com a bondade dos outros, não. É para poder combater essa teologia da prosperidade no seu tempo. Mas também traz ensinamentos para nós. E aí então Satanás entra em ação, tira toda a família dele, tira os bens, tira tudo dele. E ali então Deus disse, olha, só não vai meter a mão na vida dele, porque somente Deus é o Deus da vida, né? Deus não permite que os outros então tirem a vida das pessoas. E ali então ele entra, né, nessa situação, perde tudo, uma pessoa que tinha tudo de bom, perde tudo e todos. E ele poderia muito bem, né, agora se afastar de Deus, podia então ali brigar com Deus, podia se afastar dele, mas não, permaneceu firme, permaneceu fiel. Por que então ele permaneceu firme, permaneceu fiel? Porque embora eu perca tudo, eu posso perder até a mesma vida, mas eu sei que a minha vida não será perdida, porque o meu Deus vive, é um Deus da vida, e Ele me retribuirá essa vida. Olha que bonito. E muitas vezes, meus queridos amados irmãos, não sei o que você tem vivido, passado, muitas vezes a gente se questiona, mas por que dessa doença? Por que desse desemprego? Por que tanta dívida? Por que isso? Por que aquilo outro? Por que o meu filho, meu marido? Por quê? Por quê? Por quê? Olha só, embora passemos, e todos nós passamos por dificuldades, mas uma coisa não pode então deixar de existir em nós, a fé na vida, a vida em Deus. E no momento oportuno, Ele virá, Ele dará resposta a tudo aquilo que nós então lutarmos, mas é preciso permanecer firme e fiel. E para isso os domingos anteriores nos preparavam, né? Para podermos estar firme em Deus, é preciso a oração, a intimidade com Deus, a vida com Deus. Somente assim é que então Jó pôde permanecer firme e alcançar novamente, né, a sua vida devolvida a Ele. E é esse mesmo sentido, essa mesma caminhada que Deus também quer realizar a cada um de nós. Mas para isso é preciso ter essa
perseverança de Jó, essa paciência de Jó. Ah, não, negócio de paciência para mim não dá. Não, paciência, trabalhar isso. Porque nós estamos gerando uma humanidade toda ansiosa, porque querem as coisas para agora. Ah, demorou um pouquinho chegar a entrega lá no meu pedido, já estou reclamando. Não, a paciência gera constância, a perseverança e essa esperança, né, que não decepciona, como já diz Paulo na carta aos Romanos. Então, meus queridos amados irmãos, é uma caminhada que nós devemos percorrer para nós podermos compreender o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência. E aí, então, nós temos o salmista que hoje nos convida a nos aproximarmos ainda mais de Deus, na intimidade, na oração, né? Porque somente assim nós vamos sentindo o mover de Deus, o agir de Deus na vida de cada um de nós. Porque sem isso, nós então não iremos conseguir, iremos parar na primeira dificuldade, iremos abandonar tudo e todos. E não é essa a nossa postura, é perseverança, é confiança, é fé em Deus. E aí nós podemos então ir para a segunda leitura também, porque nós temos então a segunda leitura de hoje, onde Paulo diz para nós que todos nós que fomos batizados, nós morremos, fomos sepultados com Cristo para a vida velha, e nós ressuscitamos também para a vida nova, a vida em Deus. Então, meus queridos amados irmãos, a nossa vida tem sentido sim. Mais uma vez, as dificuldades, problemas, nós passamos, mas nós confiamos que essa vida nova, ela há de então ser gerada em nós. Mas para isso é preciso fazermos o nosso papel, viver como homem e mulheres novas. Não, né, queremos permanecer na mesma velha vidinha, o mesmo erro, o mesmo pecado. Não, é vida nova. E para isso exige de nós o quê? Empenho, esforço, conversão, mudança. E quanta mudança muitas vezes, né? Então, é esse o caminho para que nós possamos então acolher essa vida nova em Deus. Acolher essa vida que já vivemos aqui, mas em preparação para a vida futura. E aí então nós podemos ir para o Evangelho de hoje, porque o Evangelho de hoje narra para nós, né, Mateus, ele narra esse grande julgamento de Deus. Olha só, nós vivemos então, né, a nossa vida, construímos a nossa vida, temos as nossas atitudes, e um dia nós iremos então ser julgados. Mas olha só, mas não é Deus que vai julgar, somos nós mesmos, que vamos olhar para as nossas atitudes. Será, peraí, olha só, aquele irmão, né, que bateu lá na minha porta lá, muitas vezes eu xinguei ele. Poxa vida, será que era Jesus me visitando e eu não dei ali um pão para ele? Será que aquela pessoa que estava doente, né, fez uma cirurgia, está se recuperando contra o câncer, e eu tive a oportunidade de visitá-lo e não fui, porque eu então tinha que ir para a academia, tinha que ir para um curso, tinha que fazer tantas coisas, e deixei de visitar o meu irmão. Poxa vida, chegou aquela ação da igreja, né, com os irmãos que estão foragidos da Venezuela, porque estão lá vivendo um país de conflito, estão querendo aqui reconstruir a sua vida, e eu não ajudei em nada, não fiz nada, nem rezei por ele. Então, a nossa vida, nós mesmos vamos olhar e avaliar aquilo que nós fizemos diante das possibilidades que Deus então concedeu a gente viver. O que eu fiz? Eu ajudei? De que lado eu vou estar? Esquerdo, direito? Ora, tem muitas pessoas, né, que até mesmo na questão política, sou da esquerda, direita, não importa o lado que você seja, mas faça a coisa correta. Não podemos estar preocupados com X, Y, Z, não, é a coisa correta. E o que é correto? Ora, é acolher, é viver aquilo que Jesus nos ensina, né? O amor sem medidas, não importa quem. E principalmente os menos favorecidos, né, do nosso tempo. E quem são esses menos favorecidos de hoje? São aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão nas bebidas, aqueles que estão na prostituição, aqueles que estão nos vícios. São esses hoje. E que muitas vezes é descartado pela humanidade, porque, não, esse é um perdido, esse aí não tem jeito. Tem jeito sim. Tem jeito. Se nós temos jeito na nossa vida, porque os outros não têm? Deus é um Deus de justiça, é um Deus para todos. Então, hoje nós temos esse julgamento e é claro, isso não vem para poder então sobrepor um fardo pesado sobre nós. Nossa, eu vou ser julgado, agora eu vou ter que viver certinho. Não, isso deve ser algo normal na nossa vida, quando nós buscamos colocar a nossa fé em prática, né? Nós com certeza vamos viver o amor. Não vamos então matar ninguém, não vamos falar mal de ninguém, porque muitas vezes a pessoa pensa que matar, né, as pessoas é somente com armas, e não é. Muitas vezes a palavra mata mais do que
uma arma de fogo. Então, quem ama de fato, vive o amor, ajuda as pessoas, e isso brota naturalmente da sua vida. Ah, poxa vida, mas eu ainda não sou assim, mas trabalhe isso, se empenhe nisso. Por quê? Hoje a liturgia nos concede essa oportunidade de podermos então, mais uma vez, rezar pelos nossos irmãos que já partiram, mas também preparar a nossa partida. Como eu estou vivendo? Se Jesus chegasse hoje para mim, será que eu estaria pronto para poder estar à direita ou à esquerda? Onde estaria? Onde o meu pensamento, iria então trazer todas aquelas situações que eu tive a oportunidade de ser bom e não fiz. Tive a oportunidade de ajudar e não fiz. Tive a oportunidade de estar junto a eles e não estive. Então, que nós possamos, meus queridos amados irmãos, aproveitar esse dia, de serenidade, de sobriedade, que nós possamos então rezar, refletir, pensar a nossa vida, a nossa atitude, como está, o nosso ser cristão, que papel estou desempenhando, na minha vida, na minha família e para a sociedade. Para que assim então, quando o dia chegar, nós possamos estar preparados para poder nos colocar diante da presença de Jesus, que já veio uma vez, mas virá uma segunda vez, ou nós iremos então partir até Ele, antes dele vir. Não sabemos o dia e a hora, o que nós sabemos é o caminho que nós iremos percorrer, e é o caminho de amar o próximo, é o caminho de poder então viver essa solidariedade, de poder acolher, de poder então ser luz na vida de tantos irmãos que precisam ser iluminados porque estão ainda nas trevas. Que Deus então nos ajude a nos reencontrar e que nós possamos também rezar pelos nossos irmãos, na certeza de que eles estão melhor do que nós porque estão junto de Deus, e nós queremos todos os dias, um dia todos nós nos encontrarmos face a face com Deus, mas também com esses nossos irmãos que deixaram saudades a cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.